Superman, Supergirl são os dois filmes, os primeiros filmes da DC no cinema. É esse nível, sabe? É esse nível que ele realmente quer na DC, é isso que ele quer. Nerd Iniciante News, análise. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Luiz Carlos, Nerd Iniciante, e com algum atraso para variar, né, eu vou fazer, no caso, a informação, a análise sobre Supergirl, né, um filme que eu vi, na verdade, na terça-feira, 2 dias antes da estreia. Minha ideia era lançar o vídeo na terça-feira, não rolou, então eu vou lançar por agora, finalzinho de semana aí, mas ainda é a primeira semana do filme, ainda estão saindo as informações, as análises, o quanto de bilheteria tá fazendo, ainda não se sabe se é um fracasso, se é um super fracasso, ou se é um sucesso, ou se tá no meio do caminho, né, hoje em dia, para os filmes de heróis, se pagar, já aparece uma vitória, né? Muitos filmes estão flopando violentamente, é um ou outro que foge disso, né? Uns estão blindados contra isso, até agora nenhum Vingador, nenhum filme dos Vingadores flopou, até agora nenhum filme do Homem-Aranha flopou, então são realmente protegidos aí. Né, nessa história toda eles ainda têm alguma lenha para queimar, mas o teste de fogo é no final de ano, né, vai ter o filme do Vingadores, Doomsday, e também vai ter o novo Volta para Casa, Vai para Casa, Fica na Casa do Homem-Aranha, e a gente vai ver aí se essa receita de sucesso se mantém com sucesso, né? Por enquanto, a DC, né, patina. O primeiro filme da nova história da DC, que começa agora com o James Gunn, né, o capítulo 1, Deuses e Monstros, que ele enumerou alguns filmes que fariam parte desse capítulo, alguns já ficaram pelo caminho, não foi o caso de The Authority, né, estava prometido e babou, não vai ter mais. A série da Amanda Waller também ia ter, não vai ter mais. Algumas coisas que estavam ali engendradas e que não vai rolar mais, tá? Mas o que a gente tem no mundo da realidade é, primeiramente, Superman, que já foi no ano passado, fez um sucesso relativo, se pagou e teve algum lucro assim simbólico, né? E esse ano, Supergirl, o terceiro filme do universo DC, será Cara de Barro, né? No meio do ano, pro final do ano, né? E aí a gente vai ter a confirmação do sucesso ou do fracasso desse universo, porque realmente Cara de Barro, assim como Supergirl, no meu entender, são filmes que não eram prioritários para um novo universo que estava se formando, né? Assim como a Disney com a Marvel fez aquela sequência de heróis, né? Homem de Ferro, Capitão América, Thor, deu a base para esse universo e depois veio com os Vingadores, se esperava no primeiro momento que o James Gunn faria isso. Superman, Batman, Mulher Maravilha, Caçador de Marte, Cyborg, Aquaman, né, juntasse ali uma série de filmes solo, Lanterna Verde, para depois lançar a Liga da Justiça, mas a coisa desandou. O James Gunn diz que tem uma política de o roteiro tem que estar pronto primeiro e depois eu separo para ver quem vai ser os atores do filme, etc, etc. Então ele dá uma prioridade ao roteiro e isso aconteceu que Supergirl, o roteiro ficou pronto antes, ele gostou, deu joinha, valeu. O Cara de Barro veio com uma proposta que seria, na verdade, do Batman, do Matt Reeves, que é um outro universo, né, um Elseworld, que é aquele universo à parte do que seria o principal da DC. E ele viu o roteiro e falou, esse roteiro é muito bom, vou querer. Né, vou querer no meu time, já que Matt Reeves não aceitou. Né, porque o universo de Matt Reeves, né, do Batman, é um pouco mais realista, busca ser um pouco mais realista, menos fantasioso. Então, naquele universo do Matt Reeves, não tem um super-homem, não tem um homem que voa, não tem um cara que pode transformar a cara em barro e mudar de aparência. Naquele universo, a coisa é um pouco mais realista. No universo do Gunn, é menos realista. Então, ele acabou vindo pra cá, o Cara de Barro, né? Mas o assunto de hoje, desse vídeo, é Supergirl. Eu vi o filme e eu fico pensando assim, eu penso comigo o seguinte, o James Gunn, no primeiro momento, essa questão do roteiro, que ele deixou como uma coisa fundamental, ele deu a entender que o roteiro era fundamental, o roteiro era importante e por isso, os roteiros realmente bons que ele achasse, ele ia colocar pra frente e nós veríamos nos seus filmes. Nesse quesito, eu fico pensando, isso é o padrão que ele quer, é o padrão de qualidade que ele quer, Supergirl, né? Superman, Supergirl, são os dois filmes, os primeiros filmes da DC no cinema. É esse nível, sabe? É esse nível que ele realmente quer na DC, é isso que ele quer. Porque assim, vamos lá, Millie Alcock, que é a Supergirl, manda muito bem, sem problema nenhum, assim, de maneira bem en passant, né? Eu vou aqui citando o que eu gostei no filme, primeiras atuações e no segundo momento, com spoiler, eu já falo sobre a história, né? Mas Millie Alcock manda muito bem, é uma excelente atriz, ela trabalhou em Casa do Dragão na primeira temporada, né? Como a Rhaenyra, e ela mandou muito bem, excelente atriz. E ela continua sendo uma excelente atriz, né? Mas às vezes nem um bom ator resiste a um roteiro básico. Outro que mandou muito bem é Jason Momoa. Jason Momoa como Lobo, como já estava escrito nas estrelas, né? Ele mandou muito bem como Lobo, como todo mundo esperava. E ele aparece, eu vou falar aqui o número de vezes mais ou menos, mais pra frente, com spoiler, né? Mas, assim, o filme, já no trailer, deixa muito claro
uma comparação óbvia com Guardiões da Galáxia. Ainda que James Gunn, né, que é o co-CEO da DC Studios, não esteja com a sua mão colocada ali, ele não é o diretor do filme, é muito claro que ele, ao no mínimo, ficou bastante no ouvido do diretor, né, para que ele seguisse a linha mais ou menos parecida com a dele. E muita gente achava que a grande vantagem de Supergirl sobre Superman seria justamente dar esse ar fresco, né, esse frescor, essa coisa um pouco diferente do que seria o James Gunn, justamente porque é a primeira coisa da DC que não tem James Gunn envolvido, né? Até agora, os dois filmes que eu citei, Superman e Supergirl, no caso Superman, era criação de James Gunn, Guardiões da Galáxia não, Creatures Commandos, que é uma série de desenho animada, foi a primeira coisa da nova DC que saiu. Tem a mão de James Gunn, né? Mas na verdade esse universo James Gunn, né, já começou desde Esquadrão Suicida, aquele Esquadrão Suicida que ele fez, que se manteve uma boa parte do elenco, James Gunn, né? Então, quer dizer, existe uma repetição de fórmula, desde Criaturas Comando, Guardiões da Galáxia, vem se mantendo essa mesma estrutura, narrativa, jeito de contar, aquela coisa com equipe e tudo mais. Então, a gente esperava que Supergirl, a primeira produção da nova DC, que não tivesse a mão de James Gunn de uma maneira mais efetiva como direção, ele é produtor executivo, que fosse um pouco diferente da pegada de James Gunn, mas isso não aconteceu. Se o James Gunn tivesse colocado o nome dele ali na direção, ninguém ia dizer que não era do James Gunn, sabe? É muito James Gunn. E então, eu acho que, assim, até agora, o universo DC tá precisando se provar. A concorrência não tá pra brincadeira, sabe? Se fosse para levar isso em consideração como a concorrência, não tá pra brincadeira. E o que eles estão fazendo não é suficiente para que um novo universo se mantenha. A gente vive num tempo diferenciado, onde o filme de herói já não tem mais aquela importância e apelo que tinha em outros tempos. É outro momento. Então, se você se predispõe a colocar um filme da Supergirl logo em seguida do Superman, você se arrisca. Por quê? Porque se o Superman fosse um sucesso estrondoso, fez 1 bilhão, 2 bilhões de dólares, você teria um trunfo. Olha, o segundo filme é do Superman, da Supergirl. Vocês gostaram do Superman? Olha, agora vem um filme da Supergirl. E aí, ó, vocês continuam nessa aí. Você já fez 2 bilhões, quem sabe faz 1,5 bilhão, 2 bilhões, 2 bilhões e meio. Mas se o filme fracassa, ou se ele só se paga, como foi o caso do Superman, essa pecha negativa passa pro próximo filme, que é o da Supergirl. Porque as pessoas que não leem gibi, né, que não leem HQ ou não se informam de maneira mais contundente, né, não se informam de maneira mais abrangente, mais profunda, ela entende que Supergirl é a versão feminina do Superman. Então eu não gosto do Superman, não gosto do Supergirl. Tem isso, não é todo mundo que vive pesquisando, se informando, não é todo mundo que se diz nerd, nem todo mundo que se diz nerd iniciante. Então, não é todo mundo que sabe sobre a diferença básica que tem entre a Supergirl e o Superman. Né? Então, quando você se arrisca nesse ponto, qual era o caminho natural? Qual era o caminho que se esperava? Que as pessoas agradeciam, quem conhecia o trabalho do Gunn, agradeciam porque ele vai ser o diretor criativo da DC. Então, o próprio Zaslav falou, não, agora os medalhões serão valorizados e tudo mais. O que se esperava? Primeiro filme, Superman. Segundo filme, Batman. Terceiro filme, Mulher Maravilha, etc, etc. Isso não aconteceu. Então, quando você coloca um segundo filme Supergirl, ele tem que ser espetacular. Porque existe toda uma resistência no mundo. Né? Nesse mundo nerd, existe uma resistência com coisas que a mulher é protagonista, infelizmente. Existe essa resistência. Então, se você se dispõe a colocar uma heroína como sendo o segundo filme, ela tem que ser muito, muito bom. O filme tem que ser muito, muito foda. Isso não acontece. Vou falar um pouco mais agora com spoiler, porque não é spoiler. Basicamente eu vou contar mais ou menos o que acontece no filme. Mas eu vou dizer um dos pontos que eu não gostei, né? O que acontece? A Supergirl, ela, assim como o Super-Homem, são extremamente poderosos, são os seres mais poderosos do universo. Então, quando eles estão quando eles estão com todo o poder à disposição, eles são um deus ex-machina, ou seja, é aquela solução pro problema. Seja qual for o problema. O Superman tá no full, tá no máximo, a Supergirl tá no máximo, acabou o problema. É mais ou menos o que acontece, não sei se vocês viram, o final da Liga da Justiça. Tem o Lobo da Steppe, que era o vilão, cheio de escama. Ele leva a flecha e faz assim, ele pisca alguma coisa e quebra as flechas. Ele é o grande vilão. O filme inteiro eles estão tentando pegar o Lobo da Steppe, a Mulher Maravilha cai na porrada, o Cyborg, todo mundo cai na porrada com ele e não dá dentro. No final, o Superman volta a si e passa a ser do bem de novo. Até ali ele estava meio do mal, meio esquisito. Quando o Superman passa a ser do bem de novo, acaba o jogo. Game over. Ele pega o Lobo da Steppe, dá meia dúzia de soco, corta o chifre do Lobo da Steppe e brinca com o Lobo da Steppe. Acabou a história. Então o que acontece? O roteirista, ele tenta nerfar, né? Como diz a geração, nerfar, diminuir a força do personagem, porque quando ele tá muito forte não tem nada que o pare. Então deixa eu nerfá-lo. Assim como aconteceu no filme do Superman, que ele fica ali, né?
na malemolência, na fraqueza, apanha pra caramba e todo mundo, muita gente não gostou disso. Mas ele é uma fraqueza que meio que é justificada no roteiro, porque no primeiro momento ele vai pra Fortaleza já quebrado, ele se fortalece mais 70%, 75% ele volta, entendeu? Ou ele tá com a Kryptonita perto dele, ou ele ainda não se recuperou. Então ele tem sempre um pretexto pra ele estar enfraquecido. A Supergirl é a mesma coisa. Né, a premissa da HQ é que ela ia, né, para lugares onde não tinha o sol amarelo, e aí ela ficaria mais perto do que é o normal, e por isso ela se embriagaria melhor, com mais facilidade. Essa é a premissa da HQ. Então, automaticamente, ela não tem acesso ao sol amarelo, automaticamente ela é mais fraca. Isso não quer dizer que ela é uma né, não vira a força de um humano, mas ela é menos forte do que ela seria com o sol amarelo. Então, todo o problema que tem, né, ela é meio vítima junto com o resto, ela tenta agir, mas ela apanha, ela sangra, ela até fica admirada, e sangrei, eu tô sangrando. Ela fica meio feliz porque ela tá normal, mas quando o bicho pega de verdade, é só ela ir em direção ao sol, o sol pega nela e daquilo ali em diante acabou o problema. Está resolvido o problema. Então acaba que no roteiro, eles nerfam o tempo todo. Os supers são nerfados o tempo todo. Isso é uma estratégia de roteiro, porque ele é tão poderoso que ele tem que ser nerfado, diminuído o poder, que senão não tem graça. Então isso é feito o filme inteiro. E quando ela consegue ter a energia completa... Ai. Perfeito. Fala, mãe. Mamãe chamou pra comer bolo. Dá uma paradinha na gravação pra comer, né? Bolinho. Bolinho de mamãe. Vou pegar um cafezinho pra acompanhar esse bolo. Parece gravidez, mas é cerveja. Gente, esse tempo frio, um bolinho quentinho. O pessoal da antiga dizia que dava caganeira danada. Danada. Bom demais. Pauzinho pro café. Deixei filmando, que era muito trabalho. Pra cortar, pra depois emendar de novo. Deixei, né? Esse calorzinho, esse quentinho gostoso do bolinho da mamãe. Bom, continuando. Então, gente, assim. Eu esperava mais. Tem todo um trabalho muito bem feito, cenograficamente. Que o James Gunn tem essa coisa de fazer a coisa mais né, live action possível, com pouca computação e tudo mais. Quando tem computação, a computação funciona bem. Vilão genérico. Até o próprio cenário, que é bem feito, mas é genérico. É muito Guardiões da Galáxia. Direção funciona. Nada contra, funciona bem. Mas é isso, acaba que é muito genérico. O filme em geral é muito genérico. É esquecível. Não tem grandes momentos assim que você vai... sei lá, não te marca. Tipo assim, era pra ser, é um poderoso chefão? Não é um poderoso chefão. Nem tem que ser. Mas, assim, eu, por exemplo, dei nota 8. Meu filho deu nota 10. E a premissa, né, o pretexto dele para dar 10 foi: não vi nada no filme que tirasse ponto. Então, pra mim é 10. Mas, pra mim, eu, Luiz, nerd iniciante, eu entendo que nessa altura do campeonato, na situação que o filme de heróis está, na liberdade que o James Gunn tem para fazer as produções e o universo, esse filme é muito fraco. E aí, em outras circunstâncias, talvez ele ganhasse um 10, mas no meu entender, levando tudo em consideração, ele leva um 8. Lá no vídeo que eu fiz, a Quente, né? Acabei de ver o filme saindo da sala de cinema, eu gravei um vídeo com meu filho. Eu dei 8, 9 e ele deu 10. Né? Porque o filme realmente é redondinho. Ele é um feijão com arroz bem feito. O feijão com arroz bem feito é gostoso? É gostoso. Mas sabe quando você tem um feijão com arroz bem feito e você vai comer na casa da tua mãe no domingo? E você diz assim: o arroz e feijão tá bem feito, é aqui da minha mãe. Ele serviu ali naquela situação. Esse mesmo arroz e feijão bem feito num concurso de comida vai ficar medíocre, entendeu? O que é muito bom em algumas circunstâncias, em outras não é tão bom assim. E eu acho que esse
esse feijão com arroz, né? Vamos definir assim. Esse feijão com arroz que é Supergirl, um feijão com arroz bem feito, é um feijão com arroz bem feito no meio de um concurso de comida. Então, por mais que ele tenha algum valor, ele não se destaca, porque ele foi muito aquém do que ele deveria ser, levando em consideração onde ele está. Ele está no segundo filme da DC, da nova DC do cinema. O segundo filme da administração de James Gunn. E ele tem muito que provar ainda. Quem é fã do James Gunn, naturalmente, deu essa carta branca para ele e disse: ok, James Gunn, eu gosto do teu trabalho e eu quero ver o que você tem a oferecer. Ao longo de cerca de 5, 6 produções, todas assinadas por ele, dirigidas por ele, o que se tem é cansaço com a fórmula James Gunn. É triste, mas é verdade, eu tenho que admitir. É um cansaço. É a percepção de que o desafio de criar a nova DC de maneira que ela seja rentável e interessante para o público não foi alcançado pelo James Gunn. Ele tem maneirismos que já estão cansando, que na época do Guardiões da Galáxia eram muito bem-vindos, mas que estão cansados. Música pop, exageradamente. Filme que tem que ser de equipe, mesmo quando é o filme do Superman, ele deu um jeito de enfiar uma equipe ali. Todo filme dele, tudo que é dele tem equipe, e sempre a mesma dinâmica da equipe. Então, assim, um humor nonsense muitas vezes, às vezes bobo demais. Tudo isso é visto pelo grande público, e quem não é fã de James Gunn, como uma grande besteira. Eu vi outro dia o Man of Steel, do Zack Snyder, e eu tenho que admitir que o filme é melhor. É melhor. Ah, mas o Superman ali, ele é um Superman mais violento, um Superman diferenciado, ele quebra o pescoço do... Cara, ok, mas o filme é melhor. Se eu for comparar os dois Superman, o Superman Man of Steel é melhor do que o Superman atual. É um fato. Eu queria que fosse assim? Não. Torço pela DC há muitos anos. Há muitos anos. Então, posso dizer que eu sou um pouquinho DC-nauta. Eu sou a favor da DC à frente da Marvel. Né? Mas eu não posso mentir e não ter o bom senso de entender que realmente a DC tá patinando. A DC nesse momento tá patinando. E ela ainda não mostrou a que veio nessa nova geração. Aqui é o canal Nerd Iniciante, a gente faz análise de filme, também canta, representa, sapateia. Faz de tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, né? E toca o sininho aí, faz tudo que tem que fazer do YouTube, que é praticamente uma EAD, né? Você tem que fazer praticamente um curso, uma faculdade. Mas no final, eu te peço que ajude o canal, inclusive caso for comprar na Shopee, na Amazon, utilizando um link nosso, que para você não vai ter nenhum valor adicional, mas pra gente é uma ajuda que chega para que o canal se mantenha saudável, tá bom? Agradeço a atenção de vocês até aqui. Beijo no coração de todo mundo.